Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos dar sequência ao nosso curso de Fundamentos da Administração. No nosso último vídeo, a gente estava tratando sobre a questão de departamentalização e a gente vai seguir aqui a partir do ponto onde parou. E aí, nós falamos sobre a parte de sistemas de responsabilidades, né? Que é justamente essa parte onde a gente falou de departamentalização, linha e assessoria, sobre atribuição de atividades dentro de uma linha hierárquica, né? Agora nós vamos falar sobre a parte de sistema de autoridade. Aqui, quando a gente trata de sistema de autoridade, a gente está tratando sobre amplitude de controle, níveis hierárquicos, delegação, centralização e descentralização. É um complementar ao assunto anterior, que eles são todos vinculados, tá? Sem exceção. Todos eles agora eles compõem um todo, tanto é que eles estão ali dentro, considerando os níveis estratégico, tático e operacional, eles estão fazendo parte de tudo. Aqui, quando a gente fala sobre esse sistema de autoridade, eu vou conceituar primeiro para você, que fala aqui, ó, resulta na distribuição do poder. Vamos parar nesse ponto aqui. Começa, então, na distribuição do poder. Quem manda, quem obedece, quem gerencia, resulta na distribuição do poder em uma estrutura organizacional. Aqui a gente aborda algumas questões. Amplitude administrativa em níveis hierárquicos, delegação de poderes, descentralização e centralização. Mais aqui. Aqui funciona da seguinte forma. Vamos começar aqui falando sobre essa questão de amplitude administrativa, porque quando a gente fala de amplitude administrativa, a gente pode classificar, na verdade, como amplitude de controle. Que é o quê? Quando a gente desce os níveis hierárquicos, considerando o mais alto até o mais baixo, essa amplitude de autoridade ela vai diminuindo até chegar no ponto de zero autoridade. Então, se a gente considera uma estrutura de um organograma, quanto mais baixo, menos autoridade. Quanto mais alto, mais autoridade. Quem está lá em cima vai ter autoridade sobre os demais. Quem está lá embaixo até chegar ao ponto que tem zero autoridade é aquela pessoa que não tem nenhum domínio, nenhum comando sobre ninguém. Essa amplitude de controle, que a gente pode falar como amplitude de controle administrativo, ou então uma amplitude de supervisão, ela representa, no final das contas, assim, uma quantidade de subordinados do qual um superior pode atribuir atividades. Quantidade de subordinados que ele pode coordenar, quantidade de subordinados que ele pode controlar pessoalmente de uma forma eficiente e eficaz. Lembra lá do conceito de eficiência e eficácia. Quando passa um número de subordinados que a pessoa tem essa amplitude administrativa, então observa o seguinte, eu posso comandar quantas pessoas ao mesmo tempo? Porque quando eu passo esse número dessa amplitude administrativa, eu começo a ter alguns problemas. Que problemas que eu posso ter? Perda de controle, ineficiência de comunicação, uma perda de qualidade, eu posso demorar mais para tomar decisões, e isso pode ocasionar uma desmotivação dos meus funcionários. A mesma coisa acontece quando é o contrário, se eu tenho poucos funcionários. Isso daqui, se eu tenho poucos funcionários, aí comparado, eu precisaria ter 10 pessoas, mas eu tenho 2 pessoas. Eu começo a não ter como delegar tanto, porque eu tenho poucas pessoas, então eu tenho que agir mais. Eu vou ter um custo maior, muitas vezes. Eu vou ter também uma desmotivação, que vai gerar uma desmotivação. Eu não vou ter um desenvolvimento de recursos humanos, porque eu vou estar sobrecarregando. Nesse período agora está acontecendo muito isso. As empresas estão cortando funcionários e, com isso, elas tendem a perder a sua qualidade, porque elas estão tendo pessoas que estão muito sobrecarregadas. Isso tem acontecido nesse momento. Hoje mesmo, uma pessoa falou comigo que na empresa dela, o setor trabalhavam 8, agora estão trabalhando 3. E o trabalho permanece o mesmo. A carga total do trabalho permanece o mesmo. Então, para cada pessoa, elas precisam muito mais. Então, o que acontece? A minha amplitude administrativa, ela também é afetada porque eu tenho menos funcionários do que eu precisaria ter. Então, isso afeta totalmente no meu resultado. Se a gente para pensar um pouquinho nisso, imagina assim, tem um exemplo no livro Teoria Geral da Administração, do Hidalberto Chiavenato, onde ele fala justamente sobre isso. É um box chamado Conselho de Jetro.
nesse conselho de Jethro, deixa eu ver se eu localizo aqui exatamente o texto para poder colocar aqui para falar. Ó, vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem o que está no box. Esse daqui é exatamente o que está no livro, tá? Do Hidalberto Chiavenato. Ele fala aqui, ó, no capítulo 18 do livro do Êxodo, da Bíblia Sagrada, mostra um texto muito interessante, uma visão sistêmica do sogro de Moisés em relação ao modo como ele administrava o seu povo. Acompanhe o texto e veja como o livro que foi escrito, que está falando, já possuía necessidade da administração em sua história. Moisés era líder de um povo que acabara de ser liberto da escravidão. Ele quem julgava as causas de seu povo e se mantinha de pé de manhã até a tarde e decretava as leis. Mas estava com um fardo pesado, pois o número de pessoas era muito grande e isso era exaustivo para um homem. Jethro foi visitar Moisés e percebeu logo o problema que ele enfrentava e o aconselhou. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre ele por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e assim pôde administrar seu povo com mais eficácia. Conselho de Jethro que pode ser comparado com os princípios de Julius Henry Fayol, criador da teoria clássica da administração. A gente falou sobre Fayol na teoria clássica, né? Então, olha só que interessante. Se a gente para aqui para falar sobre isso, é justamente o texto estava falando isso, que quando ele pegou e conseguiu, é até o que a gente vai falar no próximo tópico aqui de delegação, ele estava muito sobrecarregado, porque tudo resolver para aquele monte de pessoas, ele não conseguia resolver. E esse princípio da amplitude administrativa e níveis hierárquicos, desculpa, ele serve justamente para isso. Esse exemplo, como ele falou, você vai cuidar aqui, grupo que cuida de 10, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000. Ou seja, quanto mais eu estou fazendo, então era uma estrutura organizacional, onde eu estava colocando, na verdade, como se fossem pessoas sob a alçada de outras pessoas. E eu crio esses níveis hierárquicos. Então, vamos pegar esse exemplo assim, Moisés era o principal responsável. Ele só precisava resolver alguma coisa quando efetivamente era mais grave. Então, ele colocava uma situação em que os outros poderiam resolver, de acordo com o seu grau de hierarquia. Aí é onde entra esse próximo ponto, de delegação de poderes. Quando a gente fala aqui sobre essa questão de delegação de poderes, a gente tem que entender que ele ocorre quando é transferido um determinado nível de autoridade, de um superior para os seus subordinados diretos. Então, eu delego, eu dou poderes. É um termo em inglês que a gente chama de empowerment, ou empoderamento. Que aí ele dá uma responsabilidade para poder ter algum exercício de uma autoridade ou de um trabalho que vai estar sendo realizado. Essa delegação, ela é muito comum e ela é uma forma a gente vai falar também no próximo tópico aqui sobre descentralização de poderes. Então, delegação é quando há uma transferência temporária de poder ou de uma responsabilidade específica. Eu posso, por exemplo, uma pessoa está saindo de um cargo específico X e ele assume um outro cargo por um determinado período, onde ele está no comando de algumas pessoas ou de algumas atividades específicas. Ou, por exemplo, olha, uma pessoa que trabalha no caixa, por exemplo, de uma empresa, é um trabalho delegado porque ele está cuidando de um dinheiro da empresa. Então, isso daqui é um exemplo de delegação. Também é quando uma tarefa é transferida de um chefe para um subordinado, de um gestor para um subordinado. Quando o chefe, quando existe a obrigação, a responsabilidade do subordinado com o chefe na realização da tarefa. Então, tudo isso daqui seria essa delegação. E aí, o próximo tópico, que é descentralização e centralização, ela já trata do seguinte. Centralização é quando tem uma concentração do poder de decisão em uma ou poucas mãos numa alta administração, ou até mesmo em algum nível intermediário da escala hierárquica, tá? Então, significa que são as pessoas que estão tomando essas decisões. Quando eu falo de centralização e descentralização, é o modelo como a empresa pode adotar. Ou até mesmo um gestor pode adotar dentro de um contexto do seu próprio tipo de trabalho. Quando a gente fala, então, da centralização, já tem a vantagem de ter um número menor de níveis hierárquicos de tomada de decisão.
eu acabo tendo melhor uso de recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos que nós falamos. Decisões estratégicas vão ser tomadas mais rápidas, eu vou ter mais segurança de informações, eu posso ter uma uniformidade de processos, porque está tudo mais centralizado. Já na centralização, ela acontece quando eu tenho uma profissionalização maior da equipe, organizacional, que eu posso distribuir os poderes pelos níveis hierárquicos. E aí, nisso, eu tenho uma menor concentração de tomadas de decisões, de poder decisório lá na alta cúpula. É justamente esse exemplo que a gente tinha falado do Conselho de Getro. Ok, eu consegui treinar, eu consegui descentralizar essas decisões. Então, eu tenho pessoas que estão capacitadas para tomar decisões sem necessariamente falar comigo que estou como gestor acima. Então, seria isso. Então, tem uma vantagem de gerar mais pessoas especializadas, uma especialização maior nas chamadas unidades organizacionais. Eu vou ter uma menor exigência de tempo nas informações das decisões, eu vou ter mais motivação, eu vou ter uma tomada de decisões mais próximas dos fatos, porque são as pessoas que estão mais próximas para estar decidindo. Eu tenho uma possibilidade maior de participação dos colaboradores, dos funcionários. Acabo gerando um poder de criatividade e inovação maior também, porque eu vou ter mais pessoas participando de processos criativos e eu vou ter um tempo maior para a alta administração para tomar decisões daquilo que realmente seria o importante. Bom, então isso daqui é como funciona o sistema de autoridade. Já o próximo tópico é o que a gente fala sobre o sistema de decisões. O sistema de decisões, aqui ele está baseado em dados, informações, decisões, ações e resultado. Vamos passar uma à frente aqui. As decisões são tão importantes para as organizações que são consideradas sinônimos de administração. Olha só, a grande questão aqui é justamente como que é um modelo de tomada de decisões. Ela é tão importante porque, assim, administrar é decidir. O tempo inteiro a gente está decidindo. As decisões, elas vão consistir, assim, nas escolhas de vários caminhos alternativos. Nós temos que escolher um, que vão ter os resultados. Então, imagina assim, apareceu vários clientes numa loja de uma vez. Qual é o modelo que eu vou fazer quando isso acontece? Ou, agora, nesse momento que a gente está, tem muitas empresas fechadas que não podem atender fisicamente seu cliente. Essas empresas, necessariamente, elas vão quebrar, elas vão fechar suas portas, ou elas vão tentar se adaptar para, de alguma forma, conseguir atender o seu público. Então, o processo decisório ele é complexo. Ele envolve muitas atividades que vão variar de acordo com o estilo do decisor, do tomador de decisões, e até mesmo com as suas condições apresentadas durante esse processo de tomada de decisão. Aqui, observe o seguinte, eu tenho dados que viram informações. Aí eu posso tomar minhas decisões e essas decisões vão gerar ações. Essas ações vão ter resultados. Esses resultados podem ser funcionais ou eles podem ser disfuncionais. Então tá, se a gente pensa nisso daqui, como que eu posso tomar uma decisão então na prática? Bem resumido, funciona assim. Eu identifico o problema. Depois, eu faço a análise do problema. Depois, eu delimito o meu problema. Identifico quais são as causas desse meu problema. Comparo com soluções alternativas. Monto cenários. E aí eu faço a seleção quais são os meus cenários. Eu vejo quais são as opções que eu tenho para poder tomar essa minha decisão. Baseado nessas minhas decisões, eu monto um plano de ação. Plano de ação, onde eu defino qual vai ser o prazo, quem vão ser as pessoas, como que eu vou fazer. Faço a implementação e avalio o resultado. Dentro da avaliação, eu posso corrigir, eu posso fazer ajustes. Sempre vai funcionar assim o processo de tomada de decisão. Claro que eu tenho várias ferramentas, e eu já falo mais sobre isso, que me ajudam para essa tomada de decisão, para essa tomada de decisões, tá? Eu posso ter decisões programadas, que eu já tenho, vão ser de acordo com as minhas rotinas de trabalho mesmo, com a repetitividade de dados, com aquilo que eu já tenho já pré-definido. E eu tenho as não programadas.
são aquelas que não estão estruturadas, que vêm de acordo com algo inusitado. O momento que vai acontecer, que eu vou ter que resolver algo de uma vez. Para eu poder tomar essas decisões, então, eu posso, muitas vezes, utilizar várias ferramentas, como eu falei. Como sugestão para vocês, eu vou mostrar, isso eu costumo mostrar até em sala de aula, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o que eu chamo de o livro da decisão. Esse livro da decisão, esse livrinho aqui, eu estou aqui no site da Amazon, amazon.com.br, ele custa R$35, baratinho. E esse livro, ele é legal, ele é em capa dura, com as letras douradas, essa parte aqui assim, ó, são as letrinhas douradas. Aqui nessa imagem aqui não mostra muito bem isso. Mas ele fala, então, são 50 modelos para pensamento estratégico, são 50 ferramentas para tomada de decisão. Então, ele é bem completo em ferramentas, mas ele é simples na sua forma de apresentar. Tá? Então, aqui, ó, na contracapa mesmo, ele mostra análise SWOT, que aí ele fala de modelo de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ele faz a chamada matriz de Eisenhower. Ele coloca o modelo, modelo para solução de conflitos, modelo de desempenho pessoal, modelo de queijo suíço, de cauda longa, modelo da caixa preta. É bem interessante esses nomes também, né? E aí tem diagrama de causa e efeito, 50 páginas. Cada página, quando ele tem 100 e poucas páginas. Já vejo aqui quantas páginas ele tem. Ele vai mostrar, tipo aqui, ó. Ele está mostrando matriz Gucci, essa daqui. Ele está colocando aqui o que é urgente, o que é importante, e aí coloca o grau de gravidade, urgência ou tendência, que é para poder decidir o que vai ser feito. Ó. Importante, urgente. Aí ele tem... Esse daqui é o modelo da matriz SWOT. Aí nesse aqui, por exemplo, ele está falando... Em uma página ele tem mostrando assim, um desenho simples, né? E na outra página ele tem a explicação. A explicação não é muito grande, assim, sabe? Quem tem uma base melhor consegue utilizar bem mais. Mas ele ajuda para você até saber quais as ferramentas que existem para se aprofundar. Ah, essa daqui mesmo está falando... Qual que é essa aqui? Ah, matriz BCG. Está falando aqui, ó, estrela, baquestrela, abacaxi, interrogação, que é um modelo bem legal também, que ele é muito utilizado no marketing, por exemplo. E BCG é o nome da empresa, tá? A sigla da empresa, BCG. Cadê? Aqui, a matriz BCG, tá aqui. Aí tem a própria pirâmide de Maslow também, é utilizada como uma forma de tomada de decisão, princípios de Pareto. Então, tem as ferramentas que são utilizadas na administração como um todo, em sistemas de qualidade, para fazer ISO 9000, aquela coisa toda, tem as ferramentas aqui, tá? Esse livro tem quantas páginas? 176 páginas. Então, algumas não são só 2 páginas. Então, algumas ferramentas têm até mais, já que são 50 ferramentas. É bem legal, é bem interessante esse livro. É pequeno, aquele modelo de 15 por 20 centímetros. Então, ele é bem tranquilo para você utilizar. E eu acho importante que vai ajudar muito nesse processo de tomada de decisão. Que, como eu falei, a tomada de decisão, ela exige uma ação. E essa ação, ela vai ter resultado. E o resultado pode ser funcional e pode ser disfuncional. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Nosso próximo ponto aqui... tá, isso aqui eu já vou passar. Nosso próximo ponto... desculpa, até eu tinha esquecido de colocar isso. A decisão, então, ela vai ter uma escolha entre vários caminhos que podem levar a vários resultados. Então, significa que você pode, sim, no processo de tomada de decisão, pensar em cenários e dentro desses cenários você fazer testes quando isso é possível. Como eu falei, tem aquelas decisões que elas são programadas, então eu consigo trabalhar esses cenários de uma forma melhor. Voltando aqui, então, no nosso esquema, na nossa esquematização, a gente tem ainda o sistema de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente poderia ter uma aula inteira só sobre comunicação. Para a gente entender, assim, hoje em dia é impossível você não se comunicar. Você se comunica querendo ou não querendo. Você sempre está se comunicando. É importante você saber essas perguntas assim, né? Desculpa. O que, quando, por quê, quanto, de quê, para quem. Lá
nas tomadas de decisões, tem uma ferramenta que ensina justamente isso, que é o chamado 5W2H, que ele fala, como uma sigla em inglês, que ele fala justamente sobre isso, que fala o que deve ser comunicado, como deve ser comunicado, quando deve ser comunicado, de quem deve vir a informação, para quem vai a informação, por que tem que ser comunicado, quanto deve ser comunicado, a quantidade que eu tenho que comunicar. Então, vamos pensar assim, eu tenho aquela comunicação formal, eu tenho aquela comunicação informal. Informal vai acontecendo o tempo inteiro. Eu tenho a formal, que é algo que é planejado. A formal, eu vou me basear nesse modelo. O que eu tenho que passar de comunicação para os meus colaboradores? Como? Qual vai ser a forma que eu vou usar? Qual meio de comunicação? Qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar? De quanto em quanto tempo eu tenho que passar essas informações? Quem é que tem que falar e para quem tem que ser falado? Por que eu tenho que falar? E quanto? É justamente assim, até qual limite eu tenho que passar as informações? A minha empresa tem um faturamento X. Meus funcionários precisam saber do meu faturamento completo, contando com as minhas dívidas também? Será que eu preciso passar essa informação? Será que eu realmente preciso passar nesse grau de detalhamento? É isso que está tratando aqui quando a gente fala sobre isso. O fluxo de comunicação ele pode ser em vários sentidos. Eu posso fazer de baixo para cima, de cima para baixo. A empresa ela vai determinar o quanto que isso funciona. Hoje em dia é uma comunicação mais circular, porque a gente tem muitas ferramentas que funcionam assim, mas ainda existem gestores que eles não querem de forma alguma permitir que os seus colaboradores tenham contato com ele. Então, por exemplo, o alto gestor ele não quer conversar com o mais baixo nível hierárquico. E isso é tomada de decisão da própria empresa. Isso não vai sair muito disso. Aqui, então, a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu determino esse meu modelo de comunicação, eu tenho que fazer o controle disso, para saber até o que ponto que a minha comunicação está funcionando. Se está funcionando, ok, segue. Não está funcionando, aí eu preciso rever, preciso alinhar, preciso ajustar, porque senão eu vou ter problemas. Certo? Então, era isso daqui que eu queria passar para vocês nesse aspecto. Vocês viram que um ponto daqui com o outro, eles são interligados. Tá? Eu estou falando aqui sobre os componentes da estrutura. A gente falou do sistema de autoridade, a gente falou do sistema de decisões, a gente falou do sistema de comunicação, que eles são todos interligados. A gente tem que falar agora, a gente tem que tratar, o próximo ponto que a gente vai falar, são justamente os pontos relacionados às áreas funcionais de uma empresa. Quais são as áreas que uma empresa possui? E isso a gente vai estar tratando no próximo assunto, que vai ser no próximo vídeo, tá bom? Até lá!